Pessoal, tudo bem? O assunto de hoje vai ser síndromes geriátricas, então a gente finaliza lá. A gente finalizou a semana passada o envelhecimento normal, né? Falamos sobre as alterações motofuncionais do envelhecimento e a gente vai começar hoje falando do envelhecimento patológico. Quando a gente fala de síndromes geriátricas, não significa que as doenças que a gente vai abordar aqui são doenças exclusivas de idosos, tá? São doenças que podem acontecer em qualquer faixa etária, mas mais comumente acometem as pessoas idosas, tá? Algumas, obviamente, a gente vai ter aí o idoso como um indivíduo mais vulnerável ao acometimento aqui, tá? A síndrome é um conjunto de agravos que vão repercutir num processo patológico, então a gente coloca as síndromes geriátricas como várias patologias que vão desencadear um processo mórbido de uma população, no caso aqui os idosos, né? E a gente vai discutir isso ao longo desse mês de abril até o final de maio, a gente vai falar sobre isso e pega um pouquinho de junho também, porque o assunto é bem extenso, é muito conteúdo, e eu vou tentar ser o mais simples possível para explicar para vocês, porque uma coisa é eu ter 4 horas de aula para falar isso para vocês, outra coisa é eu ter alguns minutos aqui na discussão. Mas eu vou tentar ser o mais simples possível, né? Eu quero que vocês façam a atividade que eu vou postar, né? Que já está postada lá no nosso class. Que vocês leiam esse artigo, ele é muito importante para o conhecimento, né, das síndromes geriátricas, e que vocês vejam também o vídeo que eu vou colocar aí junto para que vocês possam reconhecer aí as principais síndromes geriátricas, tá bom? É importante que a gente veja e faça as atividades de forma correta, ok? Não posso esquecer também que esse conteúdo é conteúdo da V2, então também vai cair na V2 as síndromes geriátricas. Bom, então vamos começar a falar. Síndromes geriátricas são condições de saúde que vão afetar a capacidade da pessoa idosa de gerenciar a sua própria vida. Então, são situações ou agravos que vão impedir que esse idoso possa executar plenamente as atividades que ele fazia antes de adoecer. Então, vai interferir aonde? Na sua funcionalidade, na sua capacidade de executar tarefas cotidianas. Tarefas simples que vão desde, de repente, pegar um copo d'água para beber, abotoar um botão para poder fechar a camisa, né? Ir ao banheiro sozinho e comer sozinho. Então, a partir do momento que o indivíduo ele desenvolve uma síndrome geriátrica, ele vai ter uma dependência ou uma incapacidade de executar algo que ele sempre fez, uma disfuncionalidade, vamos dizer assim a palavra, né? Quando a gente fala de síndromes, então, a gente pode dizer que a saúde do idoso está relacionada principalmente a 2 fatores, independência e autonomia. Então, quando o idoso é capaz de gerenciar a própria vida, ou seja, ele consegue fazer tudo o que ele fazia quando era mais jovem, então ele consegue ir no banco, ele consegue pegar um táxi, pagar um ônibus, ele consegue ir ao mercado sozinho, a gente pode dizer que ele tem saúde, tá? Significa que ele consegue gerir a própria vida e cuidar de si mesmo, tá? A gente vai considerar um idoso saudável quando ele for capaz de funcionar de forma independente e com autonomia, mesmo que ele tenha uma doença. Então, de repente, ele tem uma limitação, ele usa lá uma bengala para andar, ele precisa de um andador, mas ele consegue fazer as coisas dele. Então, mesmo com a bengala, ele vai e resolve lá o problema do banco. Mesmo com o andador, ele vai lá e vai no mercado e faz as compras dele. Então, a gente não pode dizer que ele tem uma doença, ele tem uma autonomia preservada, ele tem um distúrbio físico que limita um pouco a sua função, mas teoricamente ele tem independência, ele tem autonomia, tá? Bom, essa capacidade de funcionar sozinho, ela vai ser avaliada através da análise da realização das atividades da vida diária. O que são atividades da vida diária? A capacidade que você tem de fazer um ato. Então, de repente, eu consigo ir no banheiro, fazer minha higiene íntima, eu consigo preparar o meu alimento e comer sozinha, eu consigo pentear meu cabelo. Então, são tarefas que nós realizamos no nosso cotidiano que façam com que eu não dependa do outro para que possa viver. Então, se eu consigo comer sozinha, ninguém precisa dar comida para mim. Se eu consigo preparar o alimento, não preciso que ninguém prepare para mim. Então, essa minha capacidade de fazer algo com meus próprios meios e não depender do outro, significa que eu tenho independência e autonomia. Então, eu decido o que eu quero fazer na minha vida. Vamos conhecer, então, um pouco o que significa aí, né? Essa capacidade de autonomia e o que significa independência. Então, a autonomia é a capacidade individual de decisão e comando das minhas ações.
Então, eu estabeleço minhas regras, eu sigo minhas próprias regras, e seria a minha capacidade de decidir e vai depender diretamente da minha cognição e do meu humor. Cognição, né? Capacidade, né? A cognição, capacidade de pensar e de resolver problemas, tá? Então, a cognição é muito importante porque para que eu saiba pegar um ônibus sozinho, eu primeiro tenho que saber ler, ou me comunicar com outro, entender o que é o ônibus, como é que eu vou passar o meu passe de idoso, né? Tem todo um processo aí, então eu preciso da cognição, né? Preciso pensar, preciso saber resolver problemas, né? E o humor, capacidade fundamental para exercer processos mentais. Então, é a motivação necessária para que eu possa executar processos mentais. Então, se eu não tenho motivação, meu amor, eu não tenho por que estar viva. É o que acontece com o depressivo. O que acontece com o depressivo? Ele não tem motivação. A ausência de motivação afeta o quê? O humor, que é a característica do depressivo. O depressivo é humor deprimido. Quem tem depressão tem um sintoma clássico. Só vai ser depressivo aquele indivíduo que tiver como característica o humor deprimido. Tem humor deprimido, tem depressão. E isso te move, né, bem? O teu humor vai decidir se você vai levantar de manhã da sua cama para ir na padaria comprar um pão. Porque se você tiver com depressão, você vai ficar em casa e não vai querer nem levantar da cama. E aí vai ficar com fome, vai emagrecer e aí pode piorar o quadro. Então, o humor ele é fundamental, né? O humor é motivação e a gente precisa de motivação para viver, porque não é fácil, né? Ainda mais agora em tempos de coronavírus, tá mais difícil ainda. Independência. A independência seria a capacidade de realizar alguma coisa com seus próprios meios. Então, a saúde do idoso também pode ser determinada pelo funcionamento harmonioso de 4 domínios, que é cognição, humor, mobilidade e comunicação. Cognição, falei lá atrás para vocês, que é a capacidade de pensar e resolver problemas. Humor, motivação necessária para executar processos mentais. Eu preciso dela para poder viver, né? Mobilidade, capacidade de ir e voltar com meus próprios pés, pernas, o que eu tiver, que eu possa me movimentar, até uma cadeira de roda, mas eu tenho mobilidade, né? E a comunicação, que é a capacidade que eu tenho de me fazer compreender com o outro. Então, eu converso com o outro e consigo me relacionar com o outro, me comunicar com o outro, e ele que me compreende. Então, isso é comunicação. O que acontece se eu tenho prejuízo de comunicação? Eu vou me isolar. Eu não vou querer conversar com o outro. Eu não vou querer interagir com o outro. Então, isso é um problema que a gente também tem que saber como que a gente vai lidar com isso. E esses domínios devem ser rotineiramente avaliados durante a nossa consulta. Então, no momento que eu pego um idoso para receber, para fazer uma consulta de enfermagem gerontológica nele, eu tenho que saber que eu preciso avaliar esses 4 domínios: humor, cognição, mobilidade e comunicação, tá? Vamos falar um pouquinho mais da cognição, porque a gente vai deixar até para o finalzinho, né? Quando a gente vai falar das síndromes geriátricas associadas à cognição, que é a incapacidade cognitiva, a gente vai abordar de novo, mas eu quero só pincelar. Então, o que é a cognição? Eu sempre falo que a gente tem ali a capacidade de pensar, né? De resolver problemas. Já dizia René Descartes, penso, logo existo. E eu tenho, né? Aqui em casa, eu tenho gatos, né? Eu tenho aqui 4 gatos que agem de forma instintiva. Eles têm cognição? Não, eles têm o instinto. De fome, de frio, de medo, de necessidades fisiológicas dos felinos ali. Mas eles param por aí. Ele não consegue. Se ele quiser comer, ele não vai conseguir preparar a comida dele para ele comer, né? Se ele tiver com frio, ele vai se enfiar no máximo debaixo da coberta, mas não vai pegar um cobertor, vai se cobrir, tá? Eu não, meu amor. Se eu tiver com fome, eu tenho que levantar daqui onde eu tô falando com você e ter que fazer comida para mim comer. Se eu tenho frio, eu tenho que pegar uma roupa no guarda-roupa e me vestir. Então, eu penso, eu planejo, eu executo, né? Só que essa cognição, ela pode ser perdida se você tiver uma demência ou uma demência de Alzheimer. E aí, sinceramente, não vai ter muita diferença entre um ser humano e um gato. Talvez o gato até tenha vantagem em relação a um paciente com Alzheimer. É mais ou menos assim que funciona. Perde essa capacidade cognitiva. Então, a gente pode dizer que a cognição é constituída por um conjunto de funções corticais formadas pela memória, que é a sua capacidade de armazenamento de informações, onde você guarda as informações do seu dia a dia, guarda quem você é, os seus medos, suas angústias, suas frustrações, o que deixa você feliz, o que deixa você triste, tá?
Então, essa capacidade de armazenamento que é a memória, te deixa em segurança, amor, porque você aprendeu que fogo queima e que água molha. Que você precisa fechar a porta da sua casa, porque senão pode entrar ladrão, né? E que à noite tá esfria, então eu tenho que dormir à noite, de dia eu tenho que acordar, né? E que eu preciso ter um tempo para mim dormir também, que eu preciso trabalhar, né? E que eu preciso cortar a carne quando eu vou comer, porque eu não posso comer inteira. E que eu preciso usar o talher, tudo isso é aprendizado, né? A memória é dividida em três tipos de memória. Eu vou falar as mais comuns aqui, porque são várias, mas eu vou falar as mais comuns, porque não dá tempo da gente abordar tudo. Então, a gente tem a memória semântica, que é a memória cultural, coletiva. Todo mundo aprendeu igual. Então, você aprendeu que isso aqui, por exemplo, é um grampeador. Memória semântica, grampeador. Todo mundo tá vendo aqui, é grampeador. Eu faço o quê? Grampeio aqui, né? Essa memória semântica, por ser cultural, todos aprendem de uma cultura a mesma coisa. Aí você tem a memória procedural, que é de procedimento. Então, a memória procedural é o seguinte, eu quero usar o grampeador, eu vou ter que abrir o grampeador, colocar o grampo dentro para poder usar. Até porque o ciclo significa. Então, isso é procedimento, né? Para usar, eu tenho que abrir, colocar o grampo dentro e usar o grampeador. Dirigir um carro, abrir uma janela, fechar uma porta, tudo isso é procedural, procedimento. Cirurgião que faz uma cirurgia, enfermeiro que passa uma sonda. Você aprendeu e faz. E a memória, que a gente chama de memória episódica, essa é minha. Essa é individual. A memória episódica é da Cristina. É minha. Episódica, que pode ser de curto e longo prazo. Curto prazo, até um ano. Que essa memória, se você perder, não vai te fazer muita falta não, viu, querida? Ela vai te fazer uma faltinha mais ou menos. A memória episódica, de repente, o nome daquela vizinha que você não conversa muito, que você esqueceu, não vai te fazer diferença. Porque faz pouco tempo que ela mora ali, você dá um oi, boa tarde, mas tudo bem, você não tem uma amizade com ela. Agora, se esqueceu do teu filho, é outro problema, né? Aí já você tá mexendo com a memória episódica de longo prazo, que aí isso é um problema. Então, eu sempre falo, a perda de memória no envelhecimento é algo que é esperado. Por quê? Como um computador, como um HD, as informações vão chegando e coisas não muito importantes têm que se perder aí nessa conversa, porque haja cérebro também, né? Apesar que você tem a plasticidade cerebral. Seu cérebro sempre tem capacidade de armazenar informações, mas fica mais lento essa capacidade quando você envelhece. A gente falou isso lá atrás, quando eu falei de envelhecimento neurológico para vocês. Porém, mandei o material, né, para vocês lerem. Porém, o que a gente tem que pensar aqui? Quando você fala de memória episódica, é você. Então, são seus medos, suas angústias, suas alegrias, né, e seus sonhos. Eu, Cristina, você sabe do meu segredo? Não. Eu sei do seu? Também não sei. Porque é seu. Então, essa memória episódica de curto prazo não tem problema que você perca, desde que não interfira na execução das atividades da vida diária. Não atrapalhe nem sua independência, nem sua autonomia. Se atrapalhou, aí já é um problema. Então, por exemplo, você esqueceu o fogo ligado. Toda hora que você vai fazer comida, você pode botar fogo na casa, tá colocando a sua segurança em risco, isso é um problema, pode ser Alzheimer. Você perguntar a mesma coisa para sua neta 10 vezes, isso é um problema, pode ser Alzheimer. Agora, você esquecer de repente o nome da vizinha lá que você faz tempo que não vê, ou que mudou faz pouco tempo, pô, um problema pode acontecer, ué. Então, a memória episódica, ela pode ser de curto prazo e de longo prazo. Qual é a memória que você não pode perder, pelo amor de Deus? É episódica de longo prazo, que é quando você nasceu, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, quem é sua mulher, o seu marido, o nome dos seus filhos, o nome das suas irmãs. Você esqueceu isso, minha mulher, uma vez. Provavelmente você está aí desenvolvendo uma incapacidade cognitiva, tem que ser avaliada. E a gente usa testes para fazer isso. Então, a memória é isso, capacidade de armazenar informações, ela pode ser semântica, episódica e procedural. Depois a gente tem uma outra função cognitiva, que é a função executiva. A função executiva é a capacidade de planejamento, antecipação, sequenciamento e monitoramento de tarefas complexas. Então, por exemplo, eu vou fazer um bolo. Isso é complexo, meu amor. Todo mundo sabe fazer bolo, né? Fazer bolo tem que ter um esquema, e às vezes o bolo não cresce, batuma. Então, eu sempre fiz aquele bolo de fubá. Chega um dia eu falo, não sei mais fazer esse bolo de fubá que é fazer. Você perdeu sua função executiva. Fazer um cálculo, né? Palavra cruzada, resolver um problema. Isso é função executiva. Tem que ter planejamento, antecipação, sequenciamento e monitoramento de uma tarefa complexa. Outra função cognitiva que tem que ser avaliada é a linguagem, que é a capacidade de compreensão e expressão da linguagem oral escrita. Porque eu preciso me comunicar com alguém, né? Preciso falar com você, né?
E para isso eu preciso usar a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, né? Praxia, capacidade de executar um ato motor. Então, eu escuto o comando e executo. Cristina, bate palma. Abre a boca. Fecha a boca. Né? Então, eu escuto e executo um ato motor. Então, é a capacidade de executar um ato motor. Gnosia, capacidade de reconhecer estímulos visuais, auditíveis e táteis. Poxa, eu tenho que entender aquela música que eu escutei, que tocou no dia do meu casamento, a música que eu cantava para minha filha quando ela estava na minha barriga, né? Que eu escuto me faz feliz, né? Se alguém pergunta o que é isso daqui, eu vou dizer que é uma caneta, né? Então, isso aqui é o quê? Uma caneta, porque eu aprendi que a caneta, lembra a memória? Memória semântica, coletiva. Então, eu não posso perder essa capacidade. Eu perguntar que cor, isso aqui é rosa, né? Consegue ver que é cor de rosa aqui, ó? Rosinha, tá? Então, isso é importante que permaneça. A partir do momento que eu tenho agnosia e eu mostro para você uma caneta, e você fala que isso aqui é um grampeador, ou você aprendeu errado, ou você tem uma incapacidade cognitiva mais ou menos aí, tá? Aí a gente tem também outra função cognitiva, que é a função visoespacial, que é a capacidade de localização no tempo e no espaço, que é o seu GPS natural, Chuchu. Então, você sabe ir da sua casa para o banco andando ou de ônibus e voltar. Que é uma função que vai desaparecer no paciente, por exemplo, com Alzheimer. A gente vê direto na televisão. Meu pai tem Alzheimer, ele saiu de casa não sei quantos dias e não voltou ainda e se perdeu. Por quê? Porque ele não sabe. Ele esqueceu. Essa capacidade de se encontrar no tempo e no espaço foi perdida por esse indivíduo. E, consequentemente, ele vai ter uma alteração que a gente chama alteração na função visoespacial. Tá? Então, é sempre interessante que a gente faça uma avaliação funcional desse idoso para que a gente possa entender quais são os fatores que estão prejudicados que possam caracterizar uma síndrome geriátrica. Então, a gente começa tentando identificar nesse indivíduo quais são as funções que possam estar comprometidas aqui. Peraí que eu vou voltar de novo, que o negócio aqui não foi legal, né? Não deveria ter passado. Bom, já que passou, então vamos lá. Então, eu tenho que avaliar o quê? O humor, tá? Naquele slide lá de trás que passou, que eu não consegui voltar, eu vou falar. O humor tem que ser avaliado, e eu uso escalas para isso. Então, a avaliação geriátrica de Savage, de depressão geriátrica de Savage, eu consigo avaliar o humor, se ele tem um episódio depressivo ou não. Eu avalio as atividades da vida diária que vão me ajudar a identificar a cognição desse indivíduo, né? Porque para ser demência deve haver prejuízo das atividades da vida diária. Então, para dizer que alguém tem incapacidade cognitiva, ele deve ser incapaz de realizar atividades da vida diária, que é o quê? Tomar banho sozinho, colocar uma roupa sozinho, comer sozinho, ir ao banco sozinho, tá? Apesar que o banco é o menos pior, né? Porque às vezes tem idoso aí que não vai porque não tem de ir pro banco. Ele sabe até ir no banco, mas não quer, né? Tem síndrome do pânico, por exemplo, né? A gente tem que avaliar a mobilidade. A gente tem escalas que avaliam testes, que a gente avalia a mobilidade. Um deles é o Time Get Up and Go, né? E a gente tem também que avaliar a linguagem, né? E aí a gente pode usar para avaliar a linguagem alguns testes como SERAD, lista de palavras, que a gente pode identificar se esse paciente consegue aí replicar ou se comunicar com o outro. O que a gente tem que pensar também? O que é ser idoso? Então, o idoso está relacionado com dois fatores. Senescência, envelhecimento normal, que a gente falou até recentemente aqui, né? Foi a última aula que a gente deu, foi envelhecimento, acho que foi cardiovascular, né? E senilidade, que é envelhecimento patológico, aquele que está associado a doenças, que a gente vai começar a falar agora, que são as síndromes geriátricas, tá? Então, infelizmente, ser idoso ou saudável ou não, ele é desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Se eu tô saudável, por que eu tô tendo essas transformações no meu corpo, que a gente falou até a semana passada, né? Isso vai causar em mim o quê? Uma turbulência mental, uma turbulência psicológica, porque eu preciso aceitar esse processo, né? Ou saudável ou não. E como aceitar, né? Será que minha capacidade de adaptação vai suportar essas transformações que vão ocorrer nesse processo de envelhecimento, né? O que a gente tem que ter claro na nossa mente aqui? Primeiro que a população que mais cresce no Brasil é idoso, tá? E quando a gente fala população idosa, a população que mais cresce, eu tô falando daquele idoso muito idoso, tá? Não tô falando do idosinho, né, de 60 anos, tô falando do idoso bem idoso, acima de 80 anos. Isso é fato, tá?
E vem a pergunta, né, que não quer calar, será que a gente está preparado para isso? Eu não acho que tá. Acho que a gente não está nem preparado para o coronavírus, né? Tá morrendo enfermeiro, auxiliar, técnico, médico, fisioterapeuta, um monte de gente aí com coronavírus. A gente está em casa de quarentena com medo de um vírus que está matando gente. E eu estou preparado para cuidar de pessoas idosas. Nem isso é uma preocupação nem do governo. Ninguém se preocupa com o idoso. É incrível como as pessoas acham que não vão ficar velhas. E todo mundo vai envelhecer. Então deveria ser uma obrigação da sociedade, tá? E do poder executivo e legislativo com essa parcela da população que cresce a cada dia. E principalmente sua, futuro profissional da saúde, que vai sim ter que saber reconhecer o que é um idoso saudável, o que é o envelhecimento patológico e como cuidar desse idoso e acompanhar esse idoso e tratar esse idoso com qualidade. E aí a gente tem, claro, obviamente, a senilidade, que são síndromes geriátricas, que a gente vai abordar durante esse mês de maio e junho, que são doenças que vão afetar a autonomia e a independência desse indivíduo. Então, ele vai ter ali um prejuízo na sua funcionalidade que vai afetar diretamente o quê? A sua capacidade de funcionar sozinho. Então, a gente vai começar a falar hoje das iatrogenias, mas nós temos 7 síndromes geriátricas, que são os 7 Is e S's da geriatria. Então, a gente tem as iatrogenias, a incontinência, a imobilidade, a instabilidade postural, insuficiência familiar, incapacidade comunicativa e incapacidade cognitiva. Hoje, a gente vai falar de iatrogenia. E a semana que vem eu quero ver se eu consigo abordar a imobilidade, tá? E a gente vai tentar abordar esses temas. A gente vai demorar muito mais tempo aqui, ó. Eu vou deixar até por último as incapacidades cognitivas, para que a gente possa aí se aprofundar nesse tema que são as demências, tá? Aí a gente vai falar das demências tratáveis. O que a gente vai abordar aqui, né, nesse conteúdo das aulas vai ser hipovitaminose do tipo B12, depressão, delírio e hidrocefalia por pressão normal, que são as demências tratáveis. E a gente vai falar das não tratáveis, que são Alzheimer, demência de Parkinson, demência de Lewis e demência de Pick. E aquela que é tratável e não tratável, né? Eu falo não tratável e tratável porque ela é tratável a partir do momento que você trata no início, que é a demência vascular. Mas se o paciente tiver um comprometimento importante, aí não tem muito o que fazer, tá? Bom. O que a gente espera, então, do idoso ou do enfermeiro quando ele atende um paciente idoso? Então, a gente espera que esse idoso ou que esse enfermeiro tenha uma capacidade de estabelecer uma relação terapêutica com o indivíduo, com o seu cliente idoso. A gente espera que o idoso seja visto como pessoa única, porque ele não é só mais um idoso, só mais um velho, ele é uma pessoa única que está ali precisando de você. Que o enfermeiro tenha competência clínica em práticas de enfermagem básica, então que ele tenha conhecimento científico, né? Que ele tenha boa habilidade de se comunicar, porque quando eu me comunico bem com o outro confia em mim, né? Ele se expressa de uma forma muito mais aberta. Que ele tenha conhecimento das alterações morfofuncionais e psicossociais que acontecem quando a pessoa envelhece. O que acontece com o corpo da pessoa que envelhece? O que acontece com o psicológico? A gente vem falando isso desde o começo do semestre, né? E conhecer os principais agravos que vão acometer essa parcela da população. Então, quais são as doenças mais comuns no idoso? Então, é preciso que a gente olhe de uma forma diferente para o envelhecimento, né? Quebrar paradigmas, achar que o envelhecimento vai acontecer só com o outro, não comigo, né? A gente precisa entender e aceitar esse processo de envelhecimento, porque que bom que eu envelheço, que significa que eu não vou morrer jovem, né? Vou conseguir ver os meus filhos crescerem, ver os meus netos, de repente ter uma vida plena, né? Conseguir aí transformar os meus sonhos em realidade. E respeitar e compreender as alterações que acontecem nesse processo. E a gente vai falar agora das síndromes geriátricas. Então, vamos conhecer um pouco essas síndromes, né? Vamos abordar um pouco o que são essas síndromes. E a gente começa hoje com uma síndrome que não é muito extensa, mas que, com certeza, alguns de vocês já vivenciaram, né? Quem trabalha no hospital principalmente,
já deve ter vivenciado o episódio aí dessa síndrome, que infelizmente acomete muito os extremos mais vulneráveis da população, que são as crianças e são os idosos. Esses são os extremos mais acometidos pela síndrome, que é chamada de iatrogenia. Tá? O que vem a ser essa palavra, né? Como eu falei, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar em iatrogenia e outros de vocês não saibam o que significa, né, a iatrogenia. Então, só para vocês entenderem, iatrogenia são acidentes de terapêutica, acidentes que acontecem durante o tratamento, né? Então, a gente tem ali situações que vão ocorrer, geralmente não intencionais. Então, eu vou pulsionar uma veia e acabo aí perfurando a veia e faço lá um soroma no paciente, um hematoma, né, um edema naquele paciente lá por conta aí da punção incorreta. Eu tenho um paciente acamado, eu não faço a movimentação dele, deixo ele mais de 24 horas na mesma posição, ele desenvolve uma úlcera por pressão. Tinha intenção, mas aconteceu. Deixa um paciente idoso na cama e, de repente, ele leva a grade, ele cai no chão, né, e pode até morrer. E aí a gente tem alguns casos bem famosos de iatrogenia, né? O caso mais famoso foi aquele da criança, né? Aqui em São Paulo mesmo, que a auxiliar de enfermagem foi tirar a tala da criança do dedo, e ela tirou o dedo da criança junto, porque a criança estava chorando antes dela tirar a tala, que criança, quando vê gente de branco no hospital, ela acha que vai furar ela, é fato, né? Até eu, quem gosta de sentir dor, ninguém gosta. E aí a criança chorando, ela continuou cortando. Quando ela puxou a tala, veio o dedo da criança junto. Ela tinha intenção? Não. Mas foi falta de atenção. E o caso de uma estudante de técnico de enfermagem que foi dar uma dieta para a paciente e colocou a dieta, o café com leite da paciente na veia dela. Ela tinha intenção de dar café com leite na veia? Não. Mas a falta de conhecimento fez com que ela fizesse isso. Né? Então são alguns exemplos aí que está na mídia. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem, depois vocês vão assistir, tá? Então, o que é a iatrogenia? Acabei de falar, acidente terapêutica, mas também pode ser conceituado como evento ou doença não intencional causada por uma intervenção justificada ou não por parte da equipe multiprofissional de saúde, que pode resultar em um dano ao paciente e também pode ser decorrente da omissão direta de uma intervenção estabelecida, de um monitoramento ou um procedimento. Então, por exemplo, você achar que o paciente tem virose e manda para casa e o cara morre de coronavírus, por exemplo. A história da mãe, a gripe vai para casa, aí no dia seguinte o paciente morreu. É uma omissão direta de uma intervenção. Você não fez o que deveria ter feito, um exame, um teste, alguma coisa do tipo. Não monitorou o paciente, então você não levou a grade para que ele ficasse seguro lá, por ser idoso, o paciente cair no chão. Um procedimento, passou uma sonda nasogástrica no paciente, ao invés de você testar a sonda para ver se estava no lugar, colocando, né, da técnica correta, que é você injetando o ar para escutar o sonzinho lá, ou fazer um raio-x, não foi feito. Aí você foi lá fazer o lavado gástrico do paciente, injetou soro na sonda e foi para o pulmão. Você tinha intenção? Não. Mas alguma coisa aconteceu aí nesse inteirinho que houve um erro, tá? Quais são os fatores de risco? Eu acabei de falar da idade, né? Ou muito velho ou muito jovem, são fatores que acabam repercutindo aí na ocorrência das síndromes geriátricas. Idoso com geralmente pessoas com muitas doenças. Então, aquele idoso teve um AVC, é hipertenso, tá com sonda vesical, sonda nasogástrica, tem incontinência, continência dupla, e acaba aí o número de comorbidades fazendo com que esse idoso seja mais vulnerável. Muitas patologias ou complexas, então ele tem uma doença muito complexa. Você tem lá Alzheimer, com doença de Parkinson, com acidente vascular encefálico, e acaba aí sendo um cuidado mais extenso. Esse idoso usa muita medicação, então ele vai tomando um monte de medicamento aí, né, que acaba dando uma interação medicamentosa. Pacientes que ficam muito tempo internados e pacientes que têm um declínio funcional. Tudo isso são fatores de risco associados. O que é esse declínio funcional? Ele não come sozinho, ele não vai no banheiro sozinho, ele usa fralda geriátrica, ele não consegue caminhar. Tudo isso são fatores de risco associados à ocorrência de iatrogenia. Vamos falar do caso lá daquela senhora que estava com a pneumonia acamada ali, né? E estava com sonda, porque não estava comendo, nasoenteral, e a mulher foi lá e botou na veia dela o café com leite, tá? Quais são as iatrogenias mais frequentes? São aquelas que acontecem com mais frequência, então erro diagnóstico. Então o médico fala que é uma virosinha simples se o cara tem coronavírus, por exemplo. Pacientes idosos que fazem colonoscopia sem necessidade. Então vai lá, só porque é idoso vai fazer colonoscopia. Não pergunta se tem fator de risco. Aí vai tomar Propofol. Propofol dá um sono danado.
Sono não, apaga, né? Apaga o cara, apaga o sujeito. Aí o que acontece? Interfere no sistema respiratório, tem uma parada respiratória e morre. Flebite de excesso venoso. Então, você vai funcionar uma veia e acaba aí dando inflamação nessa veia, né? Decorrências, por exemplo, complicações em decorrência do mau uso de sonda nasogástrica, acabei de falar. Infecção por sonda vesical de demora, reação adversa às drogas, não é esperado, tomou medicamento e teve uma reação adversa, a úlcera por pressão, quedas e infecção hospitalares. Essas são as iatrogenias mais frequentes. Além das iatrogenias causadas por uso de vários medicamentos. A polifarmácia é uma das iatrogenias mais complexas que a gente conhece, tá? Porque o paciente acaba aí aderindo ao esquema terapêutico, que é difícil de entender, porque ele toma 500 remédios, o médico fala assim, ó, esse aqui é antes da janta, esse aqui é depois da janta. Esse aqui tem que tomar de manhã em jejum, esse aqui você toma depois que você tomou, você tem que ficar em pé 10 minutos e andar mais 5. E ele não consegue entender, porque você tem que pensar que o idoso para tomar um remédio, ele tem que ter a cognição preservada. Ele tem que enxergar. Tem que ter dinheiro às vezes, porque você dá um remédio pro cara que custa 500 conto. Por exemplo, minha mãe usa colírio, só de colírio são 300 reais. 2 colírios que ela usa. E haja grana, é todo mundo que pode usar? Não. Aí o cara vai na farmácia lá, que dá o remédio, chega lá na farmácia e não tem. Né? Então tudo isso acaba interferindo e pode causar iatrogenia. A gente entra aqui na questão da cascata medicamentosa. Então, só um exemplo. Por exemplo, esse paciente é hipertenso, né? E tá com edema, né? Aí ele toma um diurético. O diurético faz o quê? Elimina o potássio demais. Então, ele não poupa potássio. O Lasix não é poupador de potássio, tá? Então, ele vai tomar o Lasix, que é um diurético de alça, vai botar quase todo o potássio para fora junto com o sódio. Aí ele vai ter o quê? Hipocalemia e aumento de ureia, né, no sangue, né? Porque também acaba tomando também outro medicamento chamado allopurinol, né? Aí ele tem lá, por conta disso, um refluxo gastroesofágico, uma dispepsia. O que ele vai fazer? Ah, eu vou dar então para o senhor tomar aqui, meu senhor, um antiácido muito bom, né? O senhor vai tomar um antiácido, vai fazer muito bem. Aí, deu um antiácido, o que vai acontecer com o antiácido? Vai entupir, né, o sujeito lá, né? Então, vai ter uma obstipação. Ah, não, então toma um laxante. Tá obstipado? Toma um laxante. Isso vai melhorar. Tá, tomou laxante. Já teve diarreia. Nossa, doutor, eu tomei aqui um laxante, tava obstipado, tava sem fazer cocô, aí eu tomei um laxante e tive diarreia, e agora? Ah, agora eu tô com dor abdominal, então toma um antiespasmódico. Legal. O que você fez aí? Você fez uma cascata medicamentosa. Uma situação levando a outra aqui, tá? Que acaba fazendo com que esse indivíduo tenha, talvez, uma piora do quadro clínico aí, tá? A gente tem aí uma outra iatrogenia que também é não menos importante, que é o preconceito, né? Ou seja, você achar que é porque a pessoa é velha, ela não pode fazer um procedimento específico, que o TI não é lugar de velho, que ele não pode ou não sabe decidir, e que polifarmácia é uma necessidade. Então é importante entupir remédio no idoso, porque ele tem que ficar bom. Mentira, não é necessidade nenhuma não. Polifarmácia é um perigo, tá? E aqui tem uns exemplos, né? Olha que coisinha mais meiga aqui. A pessoa foi colocar um pino para fazer, apesar que tá tudo torto, né? Ele foi fazer aqui um implante, eu não sei onde esse cara fez odonto aqui, né? Mas olha aqui que ele fez aqui. Ele acabou com a boca da pessoa ali, né? Botou os pinos para tudo quanto é jeito. Que implante é esse? O cara deve ter pagado caro para ficar com uma situação dessa na boca, né? Outra coisa que a gente tem que se preocupar em relação à ação das drogas no medicamento, né? À medida que a gente envelhece, você vai perdendo água corporal e ganhando gordura. Então, você vai ter uma meia-vida aumentada das drogas lipossolúveis, que se diluem em gordura, e uma meia-vida diminuída das drogas hidrossolúveis, tá? Isso vai ser um problema também, porque acaba aí explicando o porquê essa meia-vida maior de medicamentos, como os benzodiazepínicos, se formam dentro da camada de gordura, que é o que a gente ganha, né? A gente ganha gordura até os 75, depois a gente começa a perder ela também. Então, o metabolismo, por exemplo, de um medicamento benzodiazepínico, como usado para colonoscopia e endoscopia, acaba sendo potencializado no idoso. Tem que tomar com muito cuidado, tá? E a gente tem que entender aí que isso é um fator de risco, né? Então, a gente tem que saber que esse fator de risco para reação adversa, ou seja, vários medicamentos, peso corporal, né? A situação do rim e do fígado desse paciente pode aí acabar alterando o metabolismo das drogas no organismo de uma pessoa mais idosa. Tá?
Então, aqui é outro exemplo de iatrogenia. Aqui, olha aqui, a pessoa esqueceu a tesoura dentro do abdômen do paciente, né? Muito comum a gente ver isso na televisão direto, aparece. E aqui a gente tem algumas drogas que poderiam ser evitadas, né? Mas, infelizmente, é o que ele mais toma, né? Que são os benzodiazepínicos, os barbitúricos, os analgésicos, os antieméticos, os antihistamínicos, os antidepressivos, os antiespasmódicos. Deveríamos evitar? Sim. Evitamos? Não. Deveríamos, mas não evitamos. E essas deveriam ser evitadas. Por quê? Porque a maioria das que estão aqui são drogas lipossolúveis, eu digo a maioria, e que se acumulam na gordura corporal. Tá? Então, aqui, finalizando com iatrogenia comum, né, principalmente para a enfermagem, que é a escara, causada pela ausência de mudança de decúbito, e que, infelizmente, eu vou dizer para vocês, é falta de cuidado, ou do cuidador, ou da enfermagem, se o paciente estiver internado. Porque uma simples mudança de decúbito evitaria uma situação dessa. Bom, então, por hoje, só. Espero que vocês tenham compreendido o que são as síndromes geriátricas, por que elas acontecem, né? E a gente vai dar continuidade a esse assunto nas próximas semanas aí. É um assunto muito complexo, é muita coisa para estudar, é muito material que vocês vão ter que ler para que vocês possam compreender e, quando vocês forem enfermeiros, fazerem a diferença aí no cuidado ao paciente idoso, saudável ou portador de patologia. Um beijo da Pro, fiquem bem, fiquem em paz, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam assim, plenos, né? E que em breve a gente vai se ver de novo, tá bom? Então, fiquem com Deus, meus queridos, tá? Façam a atividade que a Pro vai botar no Forms, tá? Um beijo.